Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, no domingo da 50ª, nós somos convidados a refletir sobre o Santo Evangelho em que nosso Senhor sobe a Jerusalém. Diz o Santo Texto: eis que subimos a Jerusalém, e cumprir-se-á tudo o que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem. São Lucas 18, 31. Amados fiéis, neste dia, a Santa Igreja nos coloca diante dos olhos um contraste terrível. De um lado, vemos o Salvador reunindo os seus 12 apóstolos para lhes anunciar com gravidade solene que subirá a Jerusalém para ser entregue, açoitado, cuspido e morto. De outro lado, vemos o mundo nestes dias de 50ª, os dias de carnaval, as pessoas entregues a uma alegria louca, a prazeres desenfreados e ao esquecimento total de Deus. Enquanto Jesus, nosso Senhor, caminha para o Calvário para expiar, para apagar os nossos pecados, os cristãos, sim, os cristãos, aqueles que foram lavados pelo seu sangue, renovam os ultrajes da sua paixão, não mais por ignorância, como os pagãos, mas por ingratidão mesmo. Dividiremos, portanto, a nossa reflexão em 2 pontos. O primeiro ponto, a cegueira espiritual que leva o mundo a se divertir enquanto Cristo sofre. E o segundo ponto, o remédio para esta cegueira, a fé e a penitência. Primeiro ponto, a cegueira do mundo, a cegueira espiritual e os perigos do carnaval. O Evangelho nos conta que, ao se aproximarem de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho. Os apóstolos, diz o texto sagrado, nada disto compreendiam sobre a paixão, sobre o que o Senhor havia anunciado a eles. Esta dupla cegueira, a física do mendigo e a espiritual dos discípulos do Senhor, é a imagem perfeita da sociedade em nossos dias. Santo Afonso de Ligório nos adverte que nestes dias de carnaval, Jesus não é traído às ocultas, como outrora fez Judas, mas é traído nas praças públicas e vias públicas pelos próprios cristãos batizados. O mundo faz ostentação da sua traição. O que são os bailes, as modas imodestas, as danças licenciosas e indecentes e morais, senão uma renovação dos açoites e dos insultos que o Senhor sofreu? Curadares, o santo Curadares, já nos adverte do perigo também dessas diversões mundanas. Ele é terrível em suas denúncias contra as danças e os bailes. Nos diz o santo Curadares: as danças são a ruína das almas, o inverso da decência, um espetáculo desavergonhoso e uma profissão pública do crime. Ele pergunta aos pais: digam-me, então, o que foi que vocês renunciaram no dia do seu batismo? As pompas e obras de Satanás. Mas, no mundo, em vez de renunciar, estão colocando-se a serviço do maligno. O mundo que nos apresenta as festas como alegria, diversão, folia, é uma alegria falsa. As pompas do mundo são enganadoras, como nos lembra o padre Júlio Maria, onde há baile a tristeza dos anjos e júbilo dos demônios. Quem quiser brincar com o demônio nestes dias
não poderá gozar com Cristo na eternidade. As modas indecentes e a exposição da carne são flechas que ferem o sacratíssimo coração de Jesus mais do que os cravos da cruz. O segundo ponto, a cura pela fé e a necessidade da penitência. Mas não basta, meus caros, constatar o mal. Não basta saber que o carnaval é pernicioso, que é perigoso. É preciso aplicar o remédio para esse mal. O cego de Jericó nos ensina o caminho. Primeiro, com o seu grito de fé. Ao ouvir que Jesus passava, o cego não se calou diante da repreensão da multidão. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Nós também devemos gritar. Quando o mundo e o respeito humano tentarem nos calar, devemos clamar mais alto pela nossa fé. A cura para a cegueira é a fé viva, aquela que nos faz ver as coisas como Deus as vê. Também a oração e o desagravo. Santo Afonso recomenda que nestes dias de dissipação, diz ele, os fiéis devem estar mais que de ordinário diante do Santíssimo Sacramento. Em vez de correr para os divertimentos, corramos para o tabernáculo, corramos para a igreja, corramos para os pés de nosso Senhor. Devemos fazer atos de reparação pelos pecados que são cometidos publicamente. Nesses dias também somos convidados a fazer esmola e também a praticar a caridade para apagar uma multidão de pecados. É necessário que façamos isso. O Senhor disse ao cego: vê, a tua fé te salvou, mas a fé deve ser acompanhada de obras. A 50ª é a porta da Quaresma. Preparemo-nos exercitando a caridade. Como nos ensina São Leão Magno, o jejum só dá frutos se for regado pela misericórdia. Repito, o jejum só dá frutos se for regado pela misericórdia. Sejamos generosos com os pobres, para que Deus seja generoso para conosco. Senhor, que eu veja, esse deve ser o nosso clamor. Amados irmãos, o Senhor nos pergunta hoje, como perguntou ao cego outrora: que queres que eu te faça? Que a nossa resposta seja a única sensata: Senhor, que eu veja a vaidade dos prazeres do mundo, que eu veja o horror do pecado que vos crucificou, que eu veja a vossa face dolorosa escondida na sagrada Eucaristia e nos pobres. Não sejamos como os convidados da parábola, que deram desculpas para não ir ao banquete do Senhor. Fujamos da Babilônia do mundo, enquanto o mundo grita em suas festas profanas, retiremo-nos no silêncio do coração de Jesus, pedindo perdão por nós e pelos nossos irmãos cegos. Que Maria Santíssima, a Virgem fiel, nos obtenha a graça de não sermos contagiados pela loucura destes dias, mas de permanecermos firmes ao pé da cruz, aguardando a alegria verdadeira da ressurreição. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.